Obrigada. Queridos irmãos e irmãs, é um prazer mais uma vez estarmos juntos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós hoje vamos dar sequência ao estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos. Eu vou começar falando de mim, que eu pessoalmente acredito que a questão do perdão e a questão do amor aos inimigos seja, no meu caso pessoal, das mais difíceis habilidades da ética do espírito que eu pretendo construir, que eu pretendo alcançar. Mas eu também imagino que não seja uma dificuldade só minha. A questão do perdão das ofensas, a questão da compreensão e da indulgência em relação aos defeitos e às imperfeições das pessoas, principalmente aquelas que convivem conosco, eu acredito que seja uma dificuldade comum. Então, antes de começarmos, antes de eu compartilhar a apresentação, eu queria fazer um convite a todos e todas que vocês, nesse momento, procurem trazer à memória uma dificuldade atual ou antiga de perdoar, de exercer essa misericórdia em relação a alguém. Vocês até hoje têm essa dificuldade? Procurem recordar um pouquinho em que contexto aconteceu a ofensa, em que contexto aconteceu esse prejuízo. Quem foi? Foi uma pessoa próxima? Foi uma pessoa não tão próxima, mais distante? Essa dificuldade, ela é até hoje da mesma intensidade, da mesma ordem do que foi lá naquele momento em que houve esse acontecimento. Como que vocês, dentro do conhecimento espírita que vocês já possuem, como é que vocês hoje percebem essa necessidade ou não de um entendimento, de um perdão? As sensações e as emoções ainda são vívidas? Daquele talvez ódio, daquele ressentimento, daquela mágoa, ou aos pouquinhos, ao longo do tempo, isso foi se diluindo, e hoje aquilo fica como um travo de fel, uma lembrança amarga, mas nada capaz de tirar o sono nem o equilíbrio de vocês. Ao recuperarmos esses momentos do nosso passado, seja ele mais longínquo, seja um passado mais recente, eu acredito que a importância desse tema e, ao mesmo tempo, a dificuldade dele fica evidenciado para todos nós, e todas nós que aqui estamos. Então, vamos ver, dentro do que nos cabe hoje, no estudo do capítulo, vamos ver o que Kardec e os espíritos trazem para nós que pode nos auxiliar para que a gente se liberte dessas circunstâncias, desses sentimentos ruins em relação a esses eventos do passado. Então, vejam, nós temos aí no capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos, nós temos hoje como alvo da nossa reflexão 3 itens. Os 2 últimos, principalmente, são muito extensos e a gente tem aí 45, 50 minutos para abordar os 3. Então, eu vou me deter nos 2 últimos e passar um pouquinho sobre o primeiro, lembrando que isso é uma continuação do capítulo, quer dizer, os itens iniciais já foram vistos numa reunião anterior. O que nos cabe hoje, então? O sacrifício mais agradável a Deus, que são os itens 7 e 8, o argueiro e a trave no olho, 9 e 10, e os itens 11 a 13, não julgueis para não serdes julgados, e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A título de introdução, enquanto eu estava estudando o tema, para trazer o resultado das minhas pesquisas, das minhas reflexões, eu me pus a pensar e achei importante trazer uma diferença entre 3 palavras que se assemelham. Em Kardec, elas vêm sempre usadas um pouquinho ali como sinônimos. Na época de Kardec, inclusive, misericórdia e piedade eram mais utilizadas. Compaixão é um termo que vem sendo mais usado nos tempos atuais, principalmente no âmbito da psicologia. Há toda uma área da psicologia, tanto na terapia cognitivo-comportamental, quanto na psicologia positiva, que vem estudando a importância e os efeitos da compaixão na saúde mental humana. Então, compaixão é um termo um pouquinho mais recente. E eu fiquei pensando,
Existe uma diferença? Eu percebo uma diferença? Vocês conseguem perceber alguma diferença? Piedade é uma palavra que eu imagino que muitos também, fogem um pouco, que traz talvez uma conotação um pouco negativa. Piedade remete à pena, e normalmente ter pena de alguém, nos dá um desconforto, ninguém quer sentir pena, né, pena é uma palavra carregada talvez de um afeto mais negativo. Então, piedade é a mesma coisa que compaixão ou há diferença? Por sua vez, é sinônimo de misericórdia? Para conseguir esclarecer um pouco melhor, eu não fui para psicologia, eu fui para filosofia. Há um autor que eu gosto bastante, um filósofo chamado André Comte Sponville, e dentre os livros dele que eu já li, um que eu acho maravilhoso é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E ele fala, então, um pouquinho de cada uma, fazendo uma diferença que eu achei que representa aquilo que eu, por minha vez, de uma forma um tanto ali nebulosa, achava que seria de diferença. Então, vejam, claro que ninguém é obrigado a concordar nem com ele, nem com o que eu estou trazendo aqui. Mas eu acredito que isso nos ajuda a separar um pouco, nos dias de hoje, por essa ótica filosófica, o que seria uma e outra. Então, vejamos aqui. Piedade. Então, segundo Comte Sponville, dentro da filosofia, piedade é uma tristeza que sentimos diante da tristeza ou do sofrimento de alguém. E muitas vezes a piedade ela é improdutiva, porque nós só ficamos nessa tristeza. A gente sente a tristeza, fica triste, tem pena, mas isso não implica numa ação para ajudar a pessoa. Simplesmente é um afeto triste em relação ao sofrimento de alguém. Já a compaixão seria uma disposição para minorar ou fazer cessar o sofrimento de alguém. Então, reparem que a compaixão, ela já traz uma iniciativa de ir ao encontro daquele que sofre e fazer alguma coisa em relação àquela dor, aquele sofrimento. Esse conceito filosófico de compaixão é similar ao conceito psicológico também da mesma virtude ou da mesma habilidade ética. E, por fim, a gente teria em misericórdia a virtude do perdão, que vai triunfar sobre o ódio, o rancor, o desejo de vingança e o ressentimento. Então, reparem, principalmente entre a compaixão e a misericórdia, que a gente tem um diferencial aí, que a misericórdia ela está mais vinculada a uma falta, ela está mais vinculada à necessidade de se exercer o perdão, o esquecimento de alguma ofensa, de algo que alguém nos tenha feito, tanto no plano individual quanto num plano coletivo. E é nesse sentido que Kardec vai trazer no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e nas passagens que ele traz também. Reparem que essas virtudes, a gente não está aqui pretendendo separá-las, porque é lógico que aquele que pratica misericórdia também pode ser tocado de compaixão e de piedade. Mas nem sempre aquele que tem compaixão em relação a alguém está, ao mesmo tempo, praticando a misericórdia, porque a pessoa em sofrimento pode não ter feito nada que precise ser perdoada. Então, eu achei que seria interessante para todos nós fazermos aí um esclarecimento em relação a essas três palavras que eram usadas na época de Kardec como sinônimos. Então, vamos lá. Primeiro item é o item mais fácil, digamos assim, da gente entender e até da gente praticar de alguma medida, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Na época de Jesus, nos esclarece Kardec no texto, os judeus tinham o hábito de oferecer sacrifícios materiais, oferendas, ou eram animais que literalmente eram sacrificados e mortos para serem ofertados à divindade, ou eram ofertas de outro tipo, seja em dinheiro, sejam em presentes, que eram depositados como oferenda em determinadas datas, em determinados eventos, como nascimento ou como qualquer outro acontecimento mais importante da vida. Então, isso fazia parte da rotina do povo judeu. Em qualquer evento mais importante, seja a nível de comunidade, coletivamente falando, seja no nível mais individual, ia-se ao templo e oferecia-se um sacrifício, oferecia-se uma oferenda material para Deus.
Então, Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, ele diz a seguinte frase: Quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Jesus pontua aqui a necessidade dessa oferta, dessa oferenda, ela não ser material e sim espiritual. Ou, dito de outra maneira, que mais importante do que qualquer coisa em termos materiais que a gente possa oferecer à divindade, ao sacrifício, à oferta, à oferenda mais agradável ao Deus, seria esse exercício, essa prática da reconciliação com o nosso irmão. Para então nós voltarmos, e aqui eu achei interessante, refletindo sobre esse finalzinho, porque Jesus tinha muito cuidado em relação àquilo que fazia parte da prática religiosa dos seus contemporâneos, como judeu que ele era também. Então, ele não está aqui indo contra o sacrifício, contra a dádiva, mas ele está acrescentando ou mostrando a necessidade dessa dádiva e dessa oferenda ser, em primeiro lugar, algo do ponto de vista espiritual. Então, o que que Jesus fala aqui? Que ao entrar no templo ou entrando no templo do Senhor, nós temos que deixar de fora todo sentimento de ódio ou animosidade, todo mau pensamento contra o nosso irmão, né, ou o seu irmão na época a quem Jesus estivesse se referindo. De que maneira nós podemos atualizar essa orientação, de Jesus para os dias de hoje? Vejam, nós que aqui estamos frequentamos um templo religioso, uma casa espírita, uma instituição religiosa. E Jesus falou isso em referência àquela instituição religiosa de lá, daqueles tempos dele. Mas de que forma nós podemos atualizar? Do mesmo jeito. Se nós frequentamos a casa espírita e se ao entrar na casa espírita, a gente identifica alguém na casa espírita que fez uma indelicadeza, com quem nós tivemos algum evento ruim, houve ali algum tipo de ofensa, algum tipo de falta, de que adianta nós estarmos indo à casa espírita para praticar o bem e a caridade, fazer palestras, ajudar nas tarefas assistenciais, se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue se reconciliar com esse irmão, com essa irmã. Da mesma forma, não só dentro da instituição, mas igualmente fora da instituição, em nossa casa. Muitas vezes a gente vai para a casa espírita falar de perdão, falar de amor ao próximo, amor aos inimigos, e, no entanto, na nossa casa a gente tem dificuldade de conviver com filhos, com pessoas próximas, a gente tem dificuldade de perdoar, muitas vezes, até pequenas coisas do cotidiano. Aquelas coisas que vão nos irritando ao longo do tempo, ao longo dos dias, e nós não conseguimos nos libertar. Então, apesar de ser um item muito fácil de entender, essa advertência de Jesus ainda se aplica a nós nos dias de hoje. Antes de nós irmos depositar a nossa oferenda no SEAS ou qualquer outra instituição que a gente frequente, é importante que a gente se reconcilie com o nosso irmão, seja ele de dentro da instituição que a gente frequenta ou fora dela, nos nossos grupos sociais, de amizade ou familiares. Fica então aí a advertência de Jesus para que a gente não se esqueça que isso ainda é muito atual. Em seguida, vêm os itens que tratam do argueiro e a trave no olho. Então, Kardec vai colocar a passagem, eu destaquei aqui um trechinho, né, que está em Mateus, de 3 a 5, mas eu destaquei a pergunta de Jesus: Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? E aí eu ia procurar uma imagem, na internet, que deve existir, mas eu não cheguei a ter tempo de pesquisar, mostrando isso. Olha o que que Jesus está dizendo aqui: argueiro quer dizer cisco, uma coisa insignificante, mínima. E trave é uma viga de sustentação. Então, olhem que imagem exagerada que Jesus colocou aqui. Como é que a gente vê um cisco, uma coisa insignificante no olho do próximo, mas não vê uma viga de sustentação, uma trave no nosso olho, tá? E aí, hoje, há uma interpretação, né,
que Kardec coloca em relação a esse trechinho todo, lembrando que isso é uma insensatez, e Jesus quis, com essa metáfora, com essa imagem exagerada, mostrar essa insensatez, que o orgulho leva o homem a dissimular para si os seus defeitos físicos e morais. Então a gente não vê os nossos defeitos, mas vê os defeitos, sejam eles físicos, sejam morais, do nosso próximo. O que é algo que nós, se nos preocupamos com a nossa evolução espiritual, a gente tem que tomar muito cuidado, até porque, segundo a psicologia, nós costumamos projetar aquilo que a gente não vê em nós, em termos de defeitos físicos e morais, a gente costuma projetar no próximo, porque como aquilo nos causa um desconforto psicológico, conviver com aquilo, a gente não consegue olhar para aquilo dentro da gente, mas a gente olha no outro, porque a gente projeta. Então, prestar atenção naquilo que nos incomoda nas pessoas, porque aquilo que nos incomoda nos outros está dizendo mais da gente do que das outras pessoas propriamente. Exemplo, se eu identifico, ou comento que alguém é fofoqueiro, ah, fulano é fofoqueiro, vive falando mal dos outros, se eu observo isso com muita frequência, é hora de parar para pensar se eu também não estou praticando isso e não consigo, identificar. Eu sempre lembro da mãe do meu ex-marido, minha querida sogra, já falecida já há muitos anos. Ela e a turminha dela de cidade pequena gostavam muito de falar da vida, porque a família é muito grande, é uma comunidade ali muito próxima, então o assunto era a vida alheia. E ela fazia uma diferença que eu achava curiosíssima, ela dizia que elas não eram fofoqueiras, elas eram faladeiras. Ué, mas qual a diferença entre ser fofoqueira e ser faladeira? Elas faziam a seguinte diferença: a faladeira, ela só fala o que acontece, a fofoqueira inventa. Era uma diferença que elas faziam à época. Então, elas justificavam falar desse terceiro ausente dessa maneira: "Não, nós não estamos fofocando, nós estamos apenas falando sobre aquilo que acontece na nossa comunidade". O fato é que, assim como a gente pode ver a fofoca no outro e não ver na gente, a gente pode ver o egoísmo no outro e não ver em nós, o apego ao outro e não observa, a desonestidade no outro, mas não vê a nossa, e por aí vai. Então é uma insensatez, é muito melhor antes da gente olhar no outro, a gente ver se isso não acontece conosco. E eu me lembro de uma musiquinha que a gente cantava muito na evangelização, e houve uma época, que era moda no movimento espírita, ali década de 80, que é quando eu aponto o dedo para o vizinho, né, que a gente mostrava na música. Eu participei de um coral quando era jovem, um coral espírita, e quando você aponta o dedo para o outro, você tem 3 voltados para você, né, a gente tem 3 voltados para a gente. Então é muito importante lembrar que a gente identifica o defeito em alguém apontando o dedo, mas os outros 3 estão voltados aí para nós. Isso, né, esse fenômeno que acontece do argueiro e da trave do olho, isso é a presunção e o egocentrismo que nos faz ressaltar no outro o mal que nos exalça, em vez do bem que nos eclipsaria. O que eu destaquei essa ideia, porque eu achei uma ideia interessantíssima, quer dizer, falar as coisas boas dos outros faz muitas vezes com que as nossas habilidades fiquem em segundo plano. Então, a gente prefere falar do mal que a gente vê no outro, do mal, do defeito, até como uma forma de nos exaltarmos, né? "Ah, o outro é assim, mas eu não sou não, é o outro que é". Quando, na verdade, a gente deixa de ver o bem, porque esse bem nos mostraria, por outro lado, que nós ainda não conseguimos alcançar determinadas habilidades, enquanto o outro consegue. Um exemplo é a questão das pessoas que exercem dentro da casa espírita ou da instituição religiosa alguma função. Então, pode ser que nessa função existam outras pessoas que executem essa função muito melhor do que a gente. Problema, nós somos realmente diferentes. Isso não diz da gente que a gente não consegue ou que a gente não está à altura, não, mas que outro faz de outra maneira ou de uma maneira melhor, e isso deve ser ressaltado. O elogio que a gente faz para o outro é um reconhecimento exatamente disso, de algo que a pessoa faz e que a gente admira, e que a gente vê que muitas vezes a gente não tem.
Quando isso não acontece, quando a gente olha mais o mal do que o bem, ou a gente olha mais o defeito que a virtude, é a nossa presunção e o nosso egocentrismo que nos leva a agir dessa forma. A gente deve, então, segundo a análise de Kardec, nos transportarmos para fora de nós mesmos e nos perguntarmos: o que que eu diria se eu visse alguém fazer o que faço? Essa é uma dica que eu achei importantíssima do ponto de vista prático, né? Então, a gente imaginar as nossas ações, se alguém tivesse, né? O que que a gente diria se a gente estivesse observando alguém fazer o que a gente está fazendo? Que aí talvez nos colocando nesse lugar externo, a gente consiga ver de fato se o que a gente faz é uma coisa boa ou não é uma coisa boa, se os nossos traços de personalidade ou de caráter, se eles são bons ou ruins. Porque se a gente julga o outro com severidade, vamos experimentar olhar para nós com a mesma severidade também e imaginar o que que nós falaríamos se a gente visse alguém falando ou dizendo alguma coisa que a gente está falando e dizendo. E aí eu trago aqui nesse item uma contribuição da psicologia social que vem ao encontro dessa ideia, que é o conceito de erro fundamental de atribuição. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso em algum estudo, em alguma palestra, de algum psicólogo, analisando as questões das interações sociais. E o que que é esse erro fundamental de atribuição? A psicologia social, ela se preocupa muito em pesquisar e estudar os efeitos que nós causamos uns nos outros na nossa convivência. A psicologia social procura responder a seguinte pergunta: por que que nós agimos do jeito que nós agimos em sociedade, convivendo uns com os outros? Então, há vários temas dentro da psicologia social que são temas que são alvo de pesquisas as mais variadas. E essa questão da atribuição, e atribuição de quê? Do comportamento. E responde a essa pergunta: por que que uma pessoa faz o que faz? O que que leva uma pessoa a ter um comportamento? Ou o que leva a gente a ter determinado comportamento? E o que que seria esse erro fundamental de atribuição? Que nós podemos justificar um comportamento através de uma disposição íntima ou através de um contexto. Vou exemplificar para que a gente possa entender o que que é que está sendo dito aqui. Então, vamos imaginar que uma pessoa chegue, na instituição e seja rude conosco, mal educada. Chegou no SEAS, a gente falou bom dia, a pessoa fechou a cara, ou a pessoa respondeu para a gente de maneira ríspida, de maneira muitas vezes até ofensiva. A gente pode justificar ou atribuir essa atitude da pessoa a uma disposição dela, a uma característica de personalidade, dizendo assim: mas como que fulano é antipático? Como que fulano é mal educado? Ser mal educado e ser antipático seriam características disposicionais de personalidade da pessoa. Ou a gente pode atribuir aquele comportamento da pessoa a um contexto, a uma contingência. A gente poderia justificar assim: "Ah, não, ela teve esse comportamento, me falou desse jeito, porque está cansada, veio do trabalho, está passando por algum problema, ou aconteceu alguma coisa lá fora no trânsito", como acontece no Rio de Janeiro às vezes, né, da pessoa se aborrecer com alguma coisa no meio do caminho, em trânsito. E aí o que que a gente faz normalmente, segundo a psicologia social? Quando o comportamento negativo é nosso, a gente costuma enfatizar a atribuição de contexto. A gente fala: "Ah, não, eu fiz isso, mas eu estava cansada, eu estava exausto, eu estava passando por um problema, eu estava com um problema de saúde". A gente enfatiza nas nossas ações os fatores que são contextuais. Mas quando o comportamento é do outro, a gente enfatiza a causa disposicional. Percebem aqui que interessante? Que é o que fala aqui do argueiro e da trave no olho, é uma outra forma de olhar. Quando o comportamento é nosso, a gente nunca diz que é uma personalidade, que é uma característica de personalidade, não, a gente justifica com algo do contexto. Mas quando é do outro, a gente diz que o outro está agindo assim, porque é uma característica dele, ele é assim mesmo. O que que nos cabe aqui então, em termos de convivência social?
A mesma coisa que a gente faz conosco, procurar fazer com o próximo. Então, alguém passou pela gente na rua e não nos cumprimentou, vamos procurar imaginar que a causa daquele comportamento não é pessoal, não é um atributo, não é da personalidade, do caráter da pessoa, e sim do contexto, né? Tá no mau dia, ou então até não viu a gente, ou vem com a cabeça cheia de problema, em vez da gente ficar achando que aquilo ali é uma característica ruim que a pessoa traz. Então fica a dica também da psicologia que eu achei importante trazer no estudo aí dessa questão do argueiro e da trave no olho. E o último item, que é o item mais importante, que Kardec vai analisar essa passagem, que é uma das passagens mais bonitas, do apostolado de Jesus, da missão de Jesus, e que está no item: "Não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado". E que passagem é essa? A passagem da mulher adúltera, que todos aqui acreditam, conheçam, já tenham estudado ou se debruçado alguma vez na vida. Aí tem uma imagem, que é uma imagem do filme, que ilustra isso. Jesus estava com um grupo de apóstolos, conversando ali numa praça, quando chegam fariseus com uma mulher, dizendo a Jesus que ela havia sido pega em flagrante adultério, quer dizer, no momento do ato sexual, essa mulher foi pega adulterando, era casada, foi pega adulterando. E eles chegam para Jesus e dizem: a lei mosaica manda que ela seja apedrejada. Jesus, então, e aqui eu trago a análise do Carlos Torres Pastorino, na coleção que ele tem chamado Sabedoria do Evangelho, ele contando essa passagem, ele vai dando outros informes para a gente que não tem na passagem, que ao fazer isso era uma armadilha que os fariseus e os saduceus estavam colocando Jesus. Por que era uma armadilha? Porque se Jesus dissesse, ok, é a lei mosaica, vamos apedrejá-la, Jesus estaria indo contra toda a sua mensagem de amor ao próximo, de perdão, de reconciliação. Se, por outro lado, ele dissesse: "Não, de maneira nenhuma, nós não vamos apedrejar essa mulher", ele estaria indo contra a lei mosaica, e isso poderia predispor todas as pessoas que estavam ali contra ele, porque ele já vinha sendo acusado de ir contra a lei de Moisés, de não respeitar os ritos, principalmente, por exemplo, em relação à observância do sábado como dia de descanso. Jesus várias vezes fez curas, trabalhou no sábado em termos de pregação, e ele era muito cobrado em relação a isso. Outra coisa que ele era cobrado nesses ritos muito rígidos da época de pureza externa. Jesus também, volta e meia, Jesus não cumpria esses ritos da forma como era prescrita ali pela lei mosaica, também ele era cobrado. Então, naquele momento, segundo Pastorino, era um momento que era uma armadilha. Eles queriam ver o que Jesus ia fazer. E o que conta a passagem evangélica? Que Jesus abaixou no chão e pegou uma vareta, né, um pedacinho de madeira, e começou a escrever no chão. Só que na passagem evangélica, não está escrito o que Jesus estava escrevendo. E sim que ele se abaixou e começou a escrever, escrever. E ali todo mundo esperando, a mulher lá, né, devia estar toda descabelada, em sofrimento, naquela apreensão, chorando. Os homens que haviam trazido também esperando, e Jesus abaixado escrevendo. Ninguém sabe, na verdade, o que Jesus estava escrevendo, de acordo com Pastorino. Há teorias, inclusive de São Jerônimo, que ele cita lá, e que depois foi confirmada também pelos escritos, não só de Humberto de Campos, como também de Amélia Rodrigues. O que Jesus estaria escrevendo? O nome das pessoas e o defeito do lado. Quando ele estava lá fazendo isso, as pessoas incomodadas vieram: então, mestre, o que dizes? Ele então diz: aquele que estiver puro, atire a primeira pedra. Abaixou e continuou escrevendo. E aí vejam que interessante, Pastorino vai nos dizer que Jesus então vira a armadilha contra os próprios que queriam colocá-la numa situação difícil. Por quê? Porque eles não tinham poder de matar ninguém, eles sabiam disso. Eles não podiam apedrejar a mulher até a morte, porque eles já estariam ferindo um preceito romano, de que apenas o procurador romano é que poderia determinar uma sentença de morte. Então eles não poderiam fazer isso. E outra, aquele que estiver puro.
atire a primeira pedra. Então, quem daqueles teria condição de se dizer puro? Vejam que Jesus, com toda a sua sabedoria, né, longe do alcance das pessoas da época e do nosso alcance até hoje, Jesus foi além dessa situação, abrindo um campo de possibilidades que aqueles agressores jamais poderiam imaginar que ele fizesse. E aí, diante dessa afirmação de Jesus, aquele que estiver puro, atire a primeira pedra. É isso que eu estou falando para vocês, a tradução de Pastorino, tá? Que eu já vou mostrar, quer dizer, eu acho que eu nem coloquei aqui, mas há uma divergência do que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Kardec, que está lá, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas a tradução de Pastorino fala que Jesus teria dito exatamente essa questão da pureza. E aí o que acontece? Um por um, as pessoas começam a se retirar, começando dos mais velhos e em direção aos mais novos. Aí o pessoal foi se retirando, e Jesus lá escrevendo. Até que Jesus levanta os olhos, vê que não tinha mais ninguém, só os discípulos e aquela mulher em sofrimento, e aí ele trava um diálogo com ela, que eu trago aqui, né? Primeiro, a frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Kardec: aquele dentre vós que estivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Então vejam aqui o que o Pastorino fala, né? Quem de nós que pode se considerar sem pecado, ou puro, como está na tradução do Pastorino, que é mais forte ainda do que essa sem pecado. E atirar a primeira pedra, quem ia contra a lei romana, né? Que não se podia matar ninguém sem autorização do responsável, da autoridade romana. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Mas aí reparem, no texto do Novo Testamento, como não diz o que Jesus estava escrevendo, entendeu-se que eles se afastaram porque Jesus disse isso, né? Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Mas, pela hipótese de São Jerônimo e pelo conhecimento que a gente tem de Humberto de Campos e de Amélia Rodrigues, a gente sabe que, na verdade, eles estavam vendo lá o nome deles e o defeito que eles tinham do lado. Então, lógico que diante do receio que eles tinham, que Jesus poderia falar: ah, você vai tirar a primeira pedra, mas você não vê que está escrito aqui, olha aqui o teu defeito, né? Eles foram se retirando um após outro. Até que Jesus, então, levanta o rosto e fala: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. E Jesus então fala aquela frase belíssima: também eu não te condenarei, vai-te, e de futuro não tornes a pecar. Gente, eu me emociono todas as vezes que eu leio esse finalzinho. Me dá alguma coisa aqui dentro do coração, da alma, que eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa jornada espiritual, todos nós até hoje, no nosso dia a dia, nos nossos erros, nas vezes em que a gente magoa o próximo, das vezes em que a gente faz coisas que a gente depois se arrepende, que a gente não deveria fazer, a gente ouve no nosso íntimo essa voz de Jesus: eu não te condeno, vai-te, de futuro não tornes a pecar, porque é isso a nossa jornada espiritual, é esse aperfeiçoamento em que a gente vai procurando cada vez mais errar menos ou acertar mais. E lembrando que esse termo pecado, Pastorino também trabalha muito isso na sabedoria do Evangelho. A palavra pecado, no seu sentido original, queria dizer errar o alvo, e não esse sentido que houve depois dentro de um dogmatismo aí, católico, associando pecado a alguma coisa do pecado original. Pecar seria errar o alvo. Então, errar, simplesmente. Vai-te de futuro não tornes a errar. E é esse processo de evolução espiritual que a gente vem tentando construir. Isso está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então, esse não julgueis para não ser de julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Eu trago os comentários de Kardec em relação à passagem que são importantes para a gente também discutir. Então, atirar a primeira pedra, essa expressão, faz da indulgência um dever, porque todos nós necessitamos dessa indulgência.
Se o outro erra, a gente também erra. Então, a indulgência, ela está envolvida numa reciprocidade. Nós temos que praticar a indulgência em relação ao erro do próximo, porque, por nossa vez, nós também erramos e precisamos da indulgência alheia. Kardec faz uma análise nesse item do reproche lançado à conduta alheia, ou da crítica que nós podemos fazer à conduta dos outros, à ação, ao comportamento. E ele faz uma distinção aqui importantíssima que eu vou me aprofundar um pouquinho. Que nós podemos criticar para desacreditar uma pessoa, e aí só há maledicência e maldade, nós estaremos incorrendo numa infração à lei divina, que é a lei de amor, que é a lei de respeito, que é a lei de indulgência, de perdão. Então, nós não. O reproche ou a crítica de uma conduta alheia, ela é errada quando nós pretendemos desacreditar a pessoa, tá? E aí, muitas vezes, a gente é que sabe, no íntimo do nosso coração, qual é a nossa intenção. Há só maledicência e maldade mesmo, né? A gente só está querendo prejudicar a pessoa, desacreditando-a, ou segundo Kardec, há uma outra reproche que se justifica, que se for para reprimir o mal, é até um dever. E o próprio Jesus deu exemplos bem enérgicos nesse sentido. A autoridade moral para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, percebam aqui que nos cabe, sim, quando o mal acontece, falar daquele mal, falar daquele erro, mostrar que aquilo não deve ser feito, porque senão o mal tomaria conta. Se não houvesse aqueles, como o próprio Jesus fez no seu tempo, que apontasse o mal onde ele existe para que as outras pessoas menos experientes, as outras pessoas mais influenciáveis, não fossem no mesmo caminho. Então, não é, dentro de um ponto de vista de uma ética espiritual, não é errado nós criticarmos a conduta do nosso próximo, seja uma conduta individual, seja uma conduta coletiva, mas não para desacreditar a pessoa, não para falar da pessoa em si, mas sim daquele ato, daquela atitude, se aquilo for uma infração à lei, se aquilo for uma infração à moral, se aquilo for uma ilegalidade. Então, reprimir o mal é um dever, segundo o que é colocado aqui pelo comentário de Kardec, e que eu concordo. Eu trago aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, então, do item 13, né, que é o último item que analisa essa passagem da mulher adúltera, que é dito assim lá por Kardec: a consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Essa frase ela é de extrema importância, porque vamos imaginar que nós vivêssemos sob o arbítrio, numa ditadura, em que uma autoridade política ilegítima existisse, porque usurpando a democracia e as liberdades democráticas. Caberia sim a nós criticar essa autoridade e esse governo e não nos submetermos voluntariamente a ele. Por quê? Porque ele estaria violando as leis, esse governo, essas autoridades, e os princípios de cuja aplicação lhe caberia um encargo. Há muitas vezes a gente pode confundir, vou dar um outro exemplo em menor escala, a gente tem um trabalho numa instituição qualquer, e a gente identifica que nossos superiores, ou, né, o nosso superior, a nossa superiora, hierarquicamente, está agindo de uma maneira assediando moralmente os colegas ou nós mesmos, e a gente poderia, numa interpretação errada, falar assim: "Não, mas não me cabe criticar a conduta alheia". Depende, se essa conduta alheia está infringindo a lei, se ela está, prejudicando todo um coletivo, cabe-nos sim, é nosso dever inclusive, porque essa autoridade, ela tem que estar investida de todos os princípios éticos que lhe cabem por aquele encargo. Se ela não está cumprindo, nós temos sim que mostrar, né, o que abrir essa situação. Agora, esse finalzinho também é importante, né? Que a nossa autoridade ela vai ser tanto maior quanto a nossa autoridade moral, no sentido do exemplo que nós também damos do bem. A gente não pode criticar a desonestidade se nós também somos desonestos. É um contrassenso.
Então, para nós criticarmos a desonestidade, parte-se do princípio que nós praticamos a honestidade, para que a gente tenha essa autoridade legítima. E aqui eu trago um caso de um e de outro, tá? De desacreditar sem provas, simplesmente para falar mal da pessoa e o sofrimento que a gente pode causar, e um outro que seria o segundo caso. Vocês vão se lembrar da escola base em São Paulo, que foi ocorrido um caso ocorrido em 1994, em que donos de uma escola de educação infantil e outras pessoas dessa escola foram acusadas de abuso contra crianças de 4 anos. Simplesmente a escola foi depredada, esses donos da escola e as outras pessoas acusadas foram expostas e nunca mais nenhum deles conseguiu retomar sua vida com normalidade, porque tiveram seus nomes associados, né, a essa suspeita. E, na verdade, erros na investigação policial, né, nas investigações, e o sensacionalismo da mídia na época levaram ao linchamento dessas 7 pessoas que eram inocentes. Mas os donos já haviam sido estrondosos, né, os danos já haviam sido estrondosos e quase irreversíveis, com repercussões até os dias atuais. Depois, quem tiver curiosidade, tem muito material mostrando o que foi feito, inclusive, dessas 7 pessoas que depois, claro, entraram com processo de danos morais, mas acho que um, inclusive, já faleceu, o dono da escola já é falecido. Esse é um exemplo, né, de que as pessoas foram criticadas e expostas por pura maldade, por pura maledicência, e isso é muito sério, isso é muito grave. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, canais como esse daí da prefeitura, né, cujo número é 1746, que é um canal para denúncias de racismo e preconceito religioso, que é um dos casos em que a gente deve sim expor pessoas que praticam racismo e preconceito religioso, para que as providências legais sejam tomadas, se a gente tem provas, né, sobre isso, e que isso seja desencorajado cada vez mais na nossa sociedade, porque é crime, inclusive, tá? Então vejam que são duas situações de reproche à conduta alheia, do que fala o Evangelho, diferentes, uma que se enquadra numa primeira situação e a outra que é necessária. Aqui eu trago também a questão das fake news, que nós temos que refletir muito sobre isso, né. Quer dizer, a gente receber uma informação ali sobre alguém no WhatsApp e a gente não checar se aquilo é verdade ou não. Então nós estamos também, se a gente não checar e for uma fake news a gente repassar, a nossa responsabilidade é muito grande do ponto de vista ético, e nós podemos nos comprometer espiritualmente, claro, fazendo isso. Aqui eu trago, né, um postzinho acessível também, vocês podem encontrar em qualquer, fonte da internet, que fala das consequências. Então, primeiro, né, quando a gente recebe, por exemplo, carteira de motorista gratuita para quem se cadastrar, aí acaba que dentro daquela mensagem vem um vírus que infecta o nosso aparelho. Um outro que diz: "Vacinas não funcionam, elas na verdade são uma forma de esterilizar a população. Por causa desse tipo de fake news, Brasil volta a ter surto de sarampo. Essa mulher está sequestrando crianças, repassem. Multidão furiosa espanca mulher inocente." Então, reparem que isso é uma forma atual dessa maledicência negativa que Kardec já falava na época dele, que assumiu proporções inimagináveis em função da internet. E aqui fica a dica de para quem ainda não tem, é algo que todos nós temos que fazer, tá, gente? Eu já repassei impulsivamente conteúdo que depois eu fui alertada que era fake news, então, depois disso eu passei a checar mais. Aqui tem 6 sites diferentes, muito bons todos eles, para a gente comprovar antes de ficar repassando, né? Que é o Comprova, o iFarsas, o boatos.org, o fake. Vamos pensar nisso, que esse conhecimento colocado lá no século XIX, ele é válido, e muitas vezes nós não reparamos o quanto ele é válido no nosso dia a dia. Nós que ficamos com os nossos celulares recebendo mensagens a todo momento, a todo instante. E por fim, fica para nós aqui, é a mensagem que eu gostaria de deixar, que não é minha na verdade, é de Emmanuel. Eu sempre gosto de trazer para nós, mais ainda para o nosso lado pessoal, no "E agora José, e agora Maria", o que que a gente faz com isso tudo, né, além das fake news, da que a gente tem que se preocupar, daquilo que a gente repassa sobre a conduta alheia, ou de grupos ou de pessoas, a nossa responsabilidade nisso.
Eu termino aí com Jesus e a mulher adulta, Jesus está adúltera, né? Jesus está levantando e confortando aí, dando aquela dica, e Emmanuel traz essa frase no livro Busquemos o Melhor, em Fonte Viva. Ele diz assim: é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Então, o convite que fica aqui para todos nós ao final desse estudo, desses itens, né, de nós não julgarmos os nossos irmãos para não sermos julgados, para nós exercitarmos a nossa visão, porque isso era o que Jesus, com a sua grandiosidade espiritual, fazia. Ele olhava as pessoas em seus erros e ele não via a pessoa naquele momento, ele não congelava a pessoa naquele erro, porque ele via a pessoa no futuro, ele via a pessoa perfeita que um dia todos nós nos transformaremos. Então, ele não nos congelava nos nossos erros, e é isso que a gente tem que fazer, habituar a nossa visão na procura do melhor que há em todos nós e naqueles que convivem conosco, principalmente. Fica aí, então, a mensagem de Emmanuel e que Jesus continue nos abençoando. Vamos agradecer a Tânia pelo estudo